É com muito orgulho que eu mostro a história da TV Rio Sul. E quando eu digo que é muito orgulho, porque esse foi o grande gol da minha vida profissional. Não foi apitar a final da Copa do Mundo, não foi como comentarista durante 29 anos na TV Globo, conforme um colega falou, aturando o Galvão Bueno. Enfim, como professor de Educação Física do Colégio Pedro II durante 29 anos, trabalhando no mercado financeiro durante quase 40 anos, mas esse foi o grande gol da minha vida. Por quê? Porque é uma empresa que já teve mais de 1.200 funcionários, hoje tem 170, 180, temos 4 sedes e com orgulho que eu digo que é uma das afiliadas mais vitoriosas do Brasil. Temos apenas 1.600.000 telespectadores, muito menor que muitas outras emissoras afiliadas da Globo, mas ela é de grande valia. O que aconteceu é o seguinte, o sinal do Canal 4 do Rio de Janeiro chegava até Itatiaia, e a TV Globo tinha uma concessão, foi quando nós entramos em 89 e começamos a montar a televisão para inaugurar em dezembro de 90. Quando nós chegamos para inaugurar a televisão, eu vou contar uma historinha muito importante. As companhias de ônibus faziam fretamento das donas de casa de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, para elas irem à Barra da Tijuca fazer compra no supermercado, porque os supermercados do Rio de Janeiro é que faziam propaganda na televisão. E com a criação da TV Rio Sul, os pequenos armazéns começaram a tomar corpo e sentir que, para crescer, tinha que crescer com a televisão como parceira. E esse foi o objetivo da TV Rio Sul. Foi o meu objetivo como empresário, fazer com que o dinheiro girasse na nossa região e o progresso conseguisse chegar na nossa região. Hoje, os supermercados, 4 grupos apenas, Bramil, 10 lojas, Royal, 13 lojas, que mais? Eu anotei aqui, Royal, Bramil, Redmar, com 11 casas, e a Empório, que está começando agora, tem 4, que eu espero que chegue a 10, hein, Luiz e Carlos? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente tem que crescer e acreditar, como eu acreditei na TV Rio Sul. Vocês viram no filme um lançamento de um caminhão na AMAN, que chama-se MAN, a fábrica da Volkswagen. E eu contar essa história, vocês vão ficar impressionados. Meu irmão era secretário de comércio do governo do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, quando um alemão chegou lá à tarde, querendo conversar com o governador, que não estava, para querer saber que tipo de área ele podia investir no Rio de Janeiro. Meu irmão pegou um helicóptero e veio até Porto Real, ligou para o Lula, que era Coca-Cola, um grande empresário, dono de terra, e ali ele fincou a fábrica da Volkswagen. E falou, atrás da Volkswagen só não vai quem já morreu. Hoje, a Volkswagen está junto com todas as grandes fabricantes de automóvel do Brasil. A nossa região é o 2º polo automotivo, não é isso, Ana? Do Brasil. Por quê? Porque atrás da Volkswagen todas as outras empresas vieram. Portanto, essa história do supermercado, que passou a anunciar, a história dos empregos que foram gerados com essa fábrica, tudo isso foi por incentivo nosso, para que essas parcerias progredissem. Nós temos exemplo das drogarias, que tinha a drogaria moderna, com poucas lojas, e começou a anunciar. A drogaria moderna criou um tamanho, hoje está no Rio, São Paulo, venderam para um fundo. Hoje a Retiro tem 70 lojas, a Povão tem 13 lojas, enfim, todas as grandes... Eu tenho outros nomes de drogaria aqui, mas é difícil eu decorar. Economize também, com muitas lojas. Hoje nós queremos criar redes, porque o emprego gerando aqui, a construção vai se dar bem. As grandes construtoras têm que acreditar na TV Rio Sul como uma grande vitrine da nossa região. Isso é que é importante. E eu sempre falo para as empresas, para não anunciar só no lançamento do prédio. Então, no caso da construtora Polo, ela já tem credibilidade, já tem um nome no mercado, mas é sempre importante ela colocar o nome dela em evidência, como uma Coca-Cola faz, como um Bradesco faz, como o Itaú faz, em grandes eventos, em grandes ações sociais, para que essa empresa adquira credibilidade. E quando fizer o lançamento,
Essas construtoras todas já são conhecidas do mercado, com a confiança do mercado local. Eu vou ficar aqui depois, mais uns 15 a 20 minutos, queria pedir desculpa a vocês, porque amanhã eu tenho que ir para São Paulo e eu tenho que dormir ainda no Rio de Janeiro. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: acreditem no Brasil e acreditem no nosso negócio, no negócio de vocês. Juros, inflação alta, não me mete medo. Eu fiz aqui um levantamento, que eu costumo fazer palestras sobre mercado financeiro também. Nós tivemos, no dia 11/9/98, a taxa Selic, que hoje é 12,75, era 49,75. 49,75. E nem por isso o país parou, nem por isso as construtoras pararam de crescer. Nós tivemos num mês, só de juros, no mês 11/93 a 10/93, um juros de 38,40 de rentabilidade. E nem por isso o país morreu, o país parou de existir e o crescimento continuou. Portanto, o que eu digo para vocês é o seguinte: acreditem, pensem em grande. O mercado é muito grande e o mercado de construção é maior ainda. E vou dar um exemplo. Em São Paulo, não existe nenhum lançamento de sala e 2 quartos que não se venda em uma semana. No Rio de Janeiro, eu moro em Ipanema, os hotéis estão transformando-se em apart-hotéis. O Hotel Everest, no Rio de Janeiro, está vendendo um apartamento de 75 metros quadrados, de 2 quartos, por 4 milhões, e tem fila para comprar. Me impressiona esse crescimento, apesar dos juros altos, apesar da inflação, sempre vai ter alguém para comprar imóvel. Por isso que eu digo, acreditem nesse mercado, pensem em grande, como eu pensei na TV Rio Sul. Muitas vezes, eu fiquei pensando, vale a pena a gente batalhar para fazer com que a Poliana na área comercial venda mais, nossos contatos visitem, porque a gente está correndo atrás do rabo, porque nosso custo aumenta, nós temos custo de luz, dos equipamentos, tudo em dólar, mas vale a pena. Em 32 anos de televisão, nunca tivemos prejuízo. Por quê? Porque eu sempre procurei ter uma gestão ágil. Eu tenho um teco-teco com uma pista de teco-teco. Eu não tenho um Boeing com uma pista de Boeing, que é mais difícil de manobrar. Mas a TV Rio Sul é um exemplo para todos os afiliados da Globo do nosso sucesso. Portanto, eu queria agradecer o convite de vocês, dizer que eu vou ficar aqui mais uns 15 a 20 minutos para responder qualquer tipo de pergunta. Por favor, se quiserem perguntar sobre transmissões esportivas, não me perguntem sobre o VAR, que eu já tenho uma opinião formada. Enfim, qualquer assunto que vocês queiram falar de televisão, de política, podem perguntar. Eu não me furto a responder nada, porque eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Arnaldo. Nosso painel funcionará da seguinte maneira: tenho algumas perguntas direcionadas para cada um deles. Vou fazê-las e cada um terá aproximadamente 3 a 4 minutos para responder. Se algum outro participante quiser complementar em seguida, 1 a 2 minutos, senão eu sigo a sequência das perguntas. Por exemplo, quando eu perguntar para o Luiz, ele tem de 3 a 4 minutos. Se depois Arnaldo ou Thales quiserem complementar, de 1 a 2 minutos, para a gente dar sequência. Luiz, gostaria de começar com você, então, por gentileza. A gente sabe que nos últimos 20 anos, a Unimed, em Volta Redonda, cresceu tanto na rede de serviços oferecidos, quanto na ampliação da sua estrutura, com a construção de um novo hospital, um centro de atendimento no Retiro, e foi também para outras cidades, como Angra dos Reis, por exemplo. Como é que foi traçar esse planejamento junto com todo o desenvolvimento econômico da região? Olha, primeiro, aconteceu isso que o Arnaldo falou. Nós sempre acreditamos na possibilidade de crescer, né? E sempre havia uma carência no atendimento na nossa cidade. Então, quando eu cheguei na Unimed, nós tínhamos 42 funcionários, hoje nós temos 2.100. Né? A gente acreditou que isso era possível, os cooperados acreditaram nisso, e a gente foi investindo e foi crescendo à medida que era das nossas possibilidades. Me lembro direito quando eu fui ali conhecer o espaço do Sr. João Pessoa Fagundes ali, e eu falei assim, até hoje eu tenho essa sensação, falei que é aqui que vai acontecer isso. Né? E ali aconteceu, e algumas pessoas falaram, você é maluco, eu ia para a periferia da cidade, essa questão toda, mas foi ali que a gente conseguiu desenvolver o hospital. O desafio era fazer o hospital debaixo de um galpão. Me lembro que o Vitório, que é o atual presidente, e a Beth,
Luiz Paulo, a gente não tem dinheiro para comprar isso, mas a gente vai comprar, né? E compramos, e está aí essa torre nova, todo o investimento que nós vimos fazendo aqui. Só no ano passado, na oncologia, com o PET-CT mais moderno do Estado do Rio, a radioterapia mais moderna do Estado do Rio, tem um investimento de 35 milhões. Então, a gente vem investindo nos últimos 10 anos uma média de 40 milhões todo ano. Isso não vai parar. Vitória vai dar continuidade com a equipe que ele tem, brilhante lá. Perfeito. Posso acrescentar uma história? Essa é uma história de uma pessoa que é um sonhador. Ele não é irresponsável, é um doutor que tem o pé no chão, mas pensa grande. E eu quero dizer o seguinte, que a mesma dificuldade nós tivemos quando montamos a TV Rio Sul. Ninguém sabia como é que se fazia a mídia. Como é que vai convencer um empresário a anunciar na TV Rio Sul? E nós conseguimos devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Hoje a gente tem, por mês, 105, 110 clientes ativos, tem um total de 240 clientes que todo 3 meses estão anunciando. E alguns clientes que não têm a coragem de anunciar, eu faço umas apostas, como eu fiz com um gaúcho que tem na Dutra, que vende churrasco. Falei para ele, vamos fazer uma campanha na segunda-feira, vender o churrasco com desconto. Mas como é que eu vou vender com desconto o rodízio? Vai vender porque você vai ganhar da bebida. Se não vier gente e você não tiver dinheiro, você não paga a propaganda, a mídia. Eu pago a mídia do meu próprio bolso. Esse gaúcho é ali na saída de Resende, anunciante até hoje, porque desde o primeiro dia ele acreditou na televisão. E muitos que acreditaram na televisão, conforme eu disse, esse crescimento das redes de supermercados, redes de drogarias, enfim, vários clientes de construção, a própria Correta que acreditou na gente, tinha 2 lojas, hoje deve ter 8 ou 10 lojas, em vários clientes grandes. E essa história é uma história que tem que tirar o chapéu, porque é um médico, mas é um gestor também. Perfeito. Thales, obrigado. Para a gente falar um pouquinho do cenário de investimento aqui na região, hoje no sul do estado, levando em conta a carteira de cliente de vocês no Sicoob, dá para traçar um perfil de quem investe hoje na região? Bem, boa noite a todos. Agradecer aos Cláudio, o convite, Carlos Magno, as duas feras aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Assim, a gente veio para a região em 2010, né? Iniciamos aqui um projeto, eu sempre acreditei muito aqui na região, eu acho que a cidade aqui é muito parecida com a nossa cidade lá de Cachoeiro do Itapemirim. Até o nosso hospital, nós somos pares, né? A história da parceria com a Unimed lá em Cachoeiro, no sul do estado, é impressionante, né? Eu já estou indo para outro assunto, mas não tem problema. A gente lá hoje, a cooperativa, ela concentra 10% das vidas da Unimed lá do sul do estado. Lá a gente tem uma parceria grande com as entidades, igual aqui. A cooperativa cresceu muito aqui, devido a essas parcerias, né, com o Siscomércio, com o CDL, com essas entidades de classe. Hoje a gente tem 240 milhões, 250 milhões de operações aqui na região, em torno de 200 milhões de aplicação, e não tem limite, né? Na verdade, não tem limite. Essa questão do dinheiro, ele se multiplica de uma forma que é impressionante. Eu acho que a gente veio com a função de tentar fomentar a economia, e acredito eu que a gente está contribuindo para esse crescimento aqui da região. Obrigado. Posso dar um depoimento aqui? À vontade. A parceria com o Sicoob da Unimed está proporcionando a oportunidade de pessoas que não têm condição de pagar uma cirurgia ou um plano de saúde particular. Nós estamos num projeto de financiar procedimentos cirúrgicos através do Sicoob, né? Isso tem sido, acho que você estava me contando, alguém estava me contando, a emoção de uma pessoa que está fazendo uma cirurgia bariátrica, de ter a possibilidade de fazer isso, né? Isso é uma questão assim fantástica, e eles acreditaram nessa possibilidade. A gente procurou muito isso e a gente só encontrou apoio no Sicoob. Queria aproveitar a oportunidade para colocar a TV Rio Sul à disposição para divulgar esse financiamento que o Sicoob está fazendo com a Unimed para cirurgias. Aí, Tatiana, ó. Quero dizer que na reunião que nós tivemos semana passada com o Batata, que está aí, é Batatinha ou Batata? Que é o representante aqui da região, eu estava dizendo o seguinte, o Sicoob, né, eu gravei até um piloto dizendo a Sicoob, é o Sicoob.
Você pode fazer consórcio de qualquer carro, de qualquer marca, em qualquer agência, no consórcio da Sicoob, pagando uma taxa muito menor. Me desculpe algum diretor de banco que esteja aqui. Por quê? Porque o Sicoob realmente é as menores taxas. Agora, isso tem que divulgar. Como vai ter que divulgar esse acordo com a Unimed de financiamento das cirurgias. E a TV Rio Sul e a Poliana, nossa diretora comercial, está aqui para isso. Muito bem. E eu acho que, considerando as pessoas que estão aqui hoje, é muito importante e pertinente a gente tratar um pouco da questão da pandemia e tudo que aconteceu durante esses anos, principalmente com relação à economia e à logística de trabalho de vários setores. Eu tenho uma pergunta aqui, vou fazer para o Arnaldo, mas acho que vocês dois podem complementar também. Arnaldo, eu queria saber um pouco, porque eu acho que isso vale como exemplo e como troca de experiência, como é que foi para você, como empresário, superar essa crise econômica provocada pela pandemia? Como é que foi manter a TV em crescimento? E que medidas estratégicas você foi pensando ao longo desse tempo para poder vencer esse período? Realmente foi um momento muito difícil. Mas eu tenho um lema na TV Globo que todo mundo sabe, que a regra é clara. Eu tenho que me adaptar ao momento. E se a economia deu uma enxugada, eu tinha que refazer meus processos. Eu tinha que perguntar aos funcionários, aproveitando que o governo deu uma oportunidade de nós diminuirmos a carga horária e até diminuirmos os salários, de quais os funcionários que tinham vontade de sair e morar no interior e morar nas cidades com os seus pais, seus avós, seus tios. Ali nós tínhamos mais ou menos 10%, 20 funcionários, 25 funcionários, de um lote de 200 funcionários. Com isso, nós fomos enxugando e fomos sobrevivendo à pandemia. Mas a campanha mais importante da pandemia foi num bate-papo, numa reunião de líderes nossos lá, que eu me prontifiquei a fazer uma campanha institucional da empresa sobre vacinação. A gente recebia, a Ana Paula está por aí, recebia todo mês, todo dia, o número de pessoas vacinadas nas nossas cidades. E eu fazia uma campanha para haver maior número de vacinados. Depois, o maior número de segunda dose. E maior número de crianças sendo vacinadas. Graças a Deus, a televisão foi muito importante na divulgação e eu emprestei a minha marca, a minha credibilidade para que esse tipo de vacinação ocorresse na nossa região e agradeço até as autoridades das regiões, os prefeitos, os secretários de saúde, que entenderam a campanha e criaram facilidades para a população se vacinar. Esse talvez tenha sido o maior trabalho que nós tivemos ao longo da pandemia. Como é que foi na Unimed, Luiz? Olha, primeiro, a Unimed teve a primeira preocupação foi a proteção dos nossos funcionários. E em uma semana a gente colocou mais de 800 pessoas em home office, né? Adequamos casas, essas questões todas. O segundo momento foi proteger os nossos profissionais e possibilitar o atendimento à população. Nós abrimos uma unidade própria para o Covid, e também fizemos um convênio com a Prefeitura de Volta Redonda, onde nós disponibilizamos os testes mais rápidos. O que acontecia? Você colhia o teste, o serviço público levava 10, 12 dias para fazer. O nosso saía em 2 horas. Isso possibilitou o tratamento precoce e que muitas pessoas puderam evitar a contaminação. Diagnóstico precoce, o cara fica isolado em casa, toma aquele medicamento que está indicado e ele foi. Então, acho que esse o maior mérito nosso, primeiro, os nossos profissionais enfrentaram a pandemia de frente. Muitos ficaram doentes, né? Mas a gente enfrentou e a gente contribuiu com o poder público para diminuir a incidência da doença. Doutor. E a recomendação da vacina, né? Desde o primeiro momento, a gente também foi nessa linha. O senhor acredita que a volta da máscara é de real necessidade? O senhor acredita que essa volta do Covid mais fraco, para quem se vacinou, é uma realidade? Olha, semana retrasada, eu tive conversando com o Davi Yupp, que é uma autoridade, e a gente estava conversando exatamente sobre essa incidência maior agora. Tem menor hospitalização, a doença está de uma incidência menor, mas assusta, sobretudo, pela parte chamada de Covid longo. Complicações que a pessoa tem hoje uma doença leve e no longo prazo tem complicação. Eu acho que é muito polêmica ainda essa questão da máscara, né? Mas em alguns lugares provavelmente a gente vai ter que voltar ela para o ambiente. No ambiente hospitalar já é exigido, né?
mas ainda a gente não tem dados o suficiente para falar da incidência, se ela vai voltar com aquela força da pandemia. Aumentou a incidência, como é comum a gripe, né? Eu acho que o que a gente não pode esquecer nesse momento é que existem outras doenças que a gente deixou de tratar, deixou de lado. Dengue está aí, adoidado, né? E a gente não pode deixar isso de lado. E Thales, estrategicamente falando, como é que foi ou tem sido esse período no Cicobi? Então, a gente tão logo iniciou aquele período de pandemia, que a economia deu aquela queda brusca mesmo, acho que abril, maio, né? A gente prorrogou todas as operações, tanto de nossos associados que estavam adimplentes, como os inadimplentes. Mesmo aqueles que estavam com seus negócios em dia, mas a gente sabia da realidade, que a economia caindo daquela forma, então todo mundo ia ter dificuldade de tocar seus negócios, né? Eu também tenho empresa. E a gente prorrogou todo mundo e acho que isso que deu um suporte financeiro que a gente conseguiu superar. E aqueles que estavam inadimplentes também, a gente, através do governo federal, né, que determinou a norma, então a gente deu aquela facilidade, a gente conseguiu prorrogar e aí a gente ficou dentro dos limites de inadimplência, a cooperativa totalmente estabilizada. Vale lembrar também que lá na nossa região, em Cachoeiro, nós tivemos uma enchente naquela época e muitos comerciantes perderam tudo. E assim, porque eu estou contando que uma hora pode acontecer um desastre aqui ou em qualquer lugar que a gente esteja, né? E a gente, naquele momento, criou uma linha com CDI puro, que é o mínimo que a gente, se baixar do CDI também, o Banco Central notifica, né? A gente criou uma linha de CDI puro, um valor mais baixo, mas para contribuir a gente fez muita operação, assim, conseguiu segurar muitos comerciantes na época também, que juntaram as duas coisas em Cachoeiro. Agora, continuar com você, Thales, que a gente sabe que hoje, para quem deseja investir, o fundo imobiliário parece que vem sendo apontado aí como um dos melhores produtos. Queria que você falasse um pouquinho como quem quer investir nisso pode trabalhar essas carteiras de fundo imobiliário. Então, olha só, a cooperativa ela ainda não trabalha com fundo imobiliário. O Cicobi, como eu falei, em parceria com a Unimed lá no estado, criou um fundo, né, ajudou a criar um fundo para construir um hospital e investiu 25% do valor investido no fundo de construção do hospital foi recurso do Cicobi. Então, assim, a gente não tem fundo de investimento, né, mas ajudou a estruturar e ainda investiu para o evento poder se concretizar. Na outra ponta também, falando em investimento, acho que é bom falar, a gente tem linha aí de renda fixa, né, que vai até 105, talvez um pouquinho mais também, dependendo da briga, 105% do CDI, sendo que ano passado as sobras, assim, a gente comparando os últimos 3 anos, a gente deu uma sobra de 25% do CDI, né? Então 65 mais 25, então os nossos associados receberam 130% do CDI, sendo que renda fixa, sem risco, né? Sem risco porque a gente sabe que quando você vai para o mercado de risco, tem chance de dar muito mais, mas também tem um risco. E na renda fixa não tem risco, é garantido, né? Então, falando para o lado de investimentos. Luiz, vou te fazer uma pergunta bem ampla, mas você pode tomar o caminho que você achar melhor. Perguntar para você, para o sul do estado, que tem mais de 1 milhão de habitantes, como a gente já conversou, para o sul do estado continuar se desenvolvendo, quais são as ações que você considera primordiais e mais necessárias nesse momento? Eu acho, primeiro, é a questão da infraestrutura, né? A gente precisa ter infraestrutura. Nossa região tem uma vocação turística imensa. A gente precisa... E a saúde é fundamental. Há no planejamento estratégico da Unimed de que o nosso desejo é ser uma plataforma onde a gente agregue produtos de saúde e bem-estar, né, para ampliar toda a nossa atividade. Então, eu acho assim, investimento em saúde, né, hoje nós temos aqui 2.100 funcionários, se a gente pegar lá Paraty, Angra dos Reis, Volta Redonda e Pinheiral, temos 2.100 funcionários, temos um hospital de 280 litros aqui, um de 50 litros em Angra, unidades em Paraty,
unidades aqui dentro do Retiro. Ou seja, nós acreditamos e a gente acredita ainda que fazer parcerias, né, com unidades que possam trazer saúde e bem-estar. Estava conversando com o Rodolfo Leviage aqui da entidade que ele dirige, né, que também pode fazer um convênio com a Unimed e poder ali proporcionar um atendimento para outras pessoas. Então, acho que a questão do governo fazer as infraestruturas necessárias, estrada, essa questão toda, e a gente ter o apoio à saúde também, isso é fundamental. Arnaldo, vou jogar essa para você também. A gente sabe que é ampla, mas, na sua visão, os pontos principais para o sul do estado continuar se desenvolvendo, o que você pontuaria? A educação, para mim, é a principal. Sem educação, não se chega a lugar nenhum. A saúde também é importante. Quero dizer que as grandes redes de hospitais do Brasil estão se instalando na nossa região, porque tem grandes médicos na nossa região. E, realmente, essa é a infraestrutura. O governo tem que melhorar as condições das estradas, melhorar as condições para esse turismo. Nós temos polos turísticos na nossa região maravilhosos. A TV Rio Sul tem uma importância muito grande de mostrar a região para a população da nossa região, para que vocês tenham noção, há 30 anos atrás, um morador de Resende nunca tinha ido a conservatória. Um morador de Vassouras não sabia o que era Penedo nem Mauá. Hoje, a televisão é uma só. Ela reuniu todos esses grupos, todo mundo faz turismo aqui, todo mundo vai para Angra, todo mundo vai para Ilha Grande e Paraty, porque o importante da televisão foi reunir as 24 cidades e mostrar as belezas. Isso incentiva o turismo, mas para isso nós temos que melhorar as condições das estradas. É isso aí. Arnaldo, continuando com você, hoje é o Dia Nacional Sem Imposto. Talvez a gente possa conversar um pouquinho sobre como empresário, como é que você vê essa alta carga tributária? Você acha que ainda é um freio para a economia? E como que isso impacta aqui no sul do estado? Eu li isso, que não se pagava imposto hoje. Quer dizer que quando você fosse comprar, encher o tanque do carro, seria mais barato. Isso aconteceu com alguém? Eu não vi isso acontecer. Eu vi só que hoje é o dia que não se paga imposto. Eu acho que a carga tributária no Brasil é muito alta. Eu acho que tinha que ter uma reforma tributária. Eu acho que tem certas providências que tem que ser tomada, mas tem que ter vontade política. E essa vontade política é difícil, porque os partidos não se entendem, o Congresso não se entende, o Brasil é atrapalhado pela inércia dos nossos políticos, apesar de ter exceções. Mas, infelizmente, de um modo geral, a gente não é bem correspondido quando nós votamos os nossos candidatos. Portanto, o que eu espero é que as coisas melhorem nesse aspecto, porque com muito imposto o empresário já está cansado de pagar tantos impostos. Luiz, você acha que a parceria entre a iniciativa privada e o setor público pode ser mais forte ainda para buscar soluções conjuntas para também desenvolver a economia? Eu não tenho a menor dúvida. O que tem que acontecer é que, quando a gente faz essa parceria, a gente tem que pensar em quem a gente está atendendo, e não só na pretensão política, né? Muitas vezes a gente quer fazer uma parceria, mas o político está mais preocupado de ser evidência do que com a solução do problema. Então, eu acredito profundamente que, para a população ser melhor atendida, essa parceria é fundamental, e de forma transparente. Muito bem, a gente já está entrando na reta final do nosso painel, então vou abrir o microfone agora para que os três possam fazer, por gentileza, considerações finais para a gente encerrar esse momento que tem sido e foi tão rico para todos nós, tenho certeza. Thales, dá licença, seu primeiro. Doutor Luiz também. Eu quero dizer que foi uma satisfação estar aqui, uma satisfação de falar primeiro e substituir um tenor, não é isso? Que vai se apresentar. E dizer que a iniciativa é muito louvável, é muito interessante esse papo, esse congraçamento, você que citou, network, né, de pessoas se encontrarem, se conhecerem, pessoas que eu nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas muitos se conhecer por telefone. Para mim foi uma alegria, e pedir desculpas de não ficar depois no coquetel, porque realmente eu tenho que voltar para o Rio de Janeiro correndo, tá bom? Obrigado, Arnaldo. Doutor Luiz. Primeiro, eu quero agradecer aos dois irmãos aí a oportunidade de estar aqui, parabenizar pelo trabalho de vocês, né? A Simone, que fala de vocês com entusiasmo, quer dizer, isso é uma grande vendedora, né? Eu acho que isso representa bastante.
e a oportunidade de conversar um pouco com os empresários e dizer aquilo que o Arnaldo falou no início. Vamos acreditar no nosso país, vamos acreditar na nossa região, né? Os cooperados da Unimed Volta Redonda, os quase 500 cooperados, acreditaram nisso, trabalham intensivamente isso aqui. Estamos trazendo dinheiro para a região. Mensalmente, a gente coloca 20 milhões na praça, que a gente paga terceiros, paga funcionário, paga cooperado. São 20 milhões todo mês, né? E grande parte do nosso faturamento hoje vem de fora de Volta Redonda. Nos tornamos uma expressão regional e isso atrai gente para ser atendido aqui. Estamos investindo, inclusive, em turismo internacional, né, para que trazer para a nossa região alguns procedimentos que custam caro em outro país que possam ser feitos aqui. Então, a gente acreditou, continua acreditando. Acho que vocês são um exemplo muito grande na relação da construção, assim como outros empresários que estão aqui. Então, parabéns e muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês. Me coloco à disposição. Thales. Eu queria também parabenizar a consultora Polo, né, que já é um parceiro da gente já de bons anos, né? Falar que a gente pensando, como o Carlos Magno falando de sonhos, né? A gente fala em residência, investimento de casa, a gente sempre pensa que a pessoa sonha e fica, né, querendo fazer o investimento. Nessa linha, a gente tem um consórcio muito competitivo. Nós fechamos agora uma campanha, a gente estava com a taxa mais competitiva ainda, de 7%. A nossa taxa normal é 9%, né, 9% do período do consórcio, enquanto os outros de 15% a 18%, 20%. Né? Então, a gente tem uma taxa muito competitiva. Eu acho que as pessoas podem utilizar bastante, pensando nessa questão de investimento imobiliário. Tem 150 meses, 240 meses, né? Igual os outros, pode pagar uma parte com fundo de garantia, mesma coisa, tudo igual. Só que a gente tem uma taxa muito competitiva. Para investimento também, a gente tem uma operação que a gente utiliza muito em Cachoeiro, muito no sul do estado, e não usa tanto aqui, que é a gente empresta um recurso numa taxa muito competitiva de CDI mais 0,20, quando ela tem uma aplicação. Então, se você tem uma aplicação, você tira um recurso a CDI 0,20. E com a participação que você tem de sobras, você paga. Então, na verdade, fica 0 a 0. A gente tem muita operação dessa forma, porque quando você quer fazer um investimento, um terreno, uma casa, um apartamento, né? E às vezes você não quer tirar o dinheiro, quer, né, deixar guardado. É uma operação que a gente realiza muito lá na região. E qualquer tipo de produto, né? A cooperativa, acho que todo mundo sabe, a relação entre o associado e a cooperativa é um ato cooperativo, considerado um ato cooperativo, tem benefício tributário, por isso que a gente é guerreiro, a gente não gosta de perder a operação. Então, assim, quem está disposto a fazer um investimento, só peço que provoque a cooperativa só para a gente competir, só para a gente poder disputar. Eu tenho certeza que nós vamos contribuir muito para o investimento aqui na região. Obrigado, boa noite. E para a gente encerrar o painel, um breve vídeo com a apresentação do Cicobi. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples, a união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz, na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Muito bem, obrigado Thales Pena Machado, Cicobi.
Luiz Paulo Tostes, Coimbra, Unimed, Arnaldo César Coelho, TV Rio Sul. Uma salva de palmas para os participantes do nosso painel regional da economia. Muito obrigado pela participação para vocês, tão rica nessa noite de hoje. Dando sequência ao nosso encontro com investidores, convidamos agora o sócio da construtora Polo e da rede de supermercado Empório Brasil para falar sobre o cenário econômico do país. Ele é formado em engenharia com pós-graduação em gestão empresarial, trabalhou como engenheiro na indústria de manufatura e como diretor no setor de serviços e facilities. Também atuou por 10 anos no setor financeiro como executivo dos bancos Unibanco e Itaú Unibanco nas áreas de back-office, compras, financeiro, marketing, qualidade e call center. Foi diretor da Febraban na área de atendimento. Com a palavra, Luiz Cláudio Ávila. Boa noite, pessoal. Quem chegou hoje aqui desanimado com o Brasil vai ver que está totalmente diferente. Nosso país está bombando, pessoal. E a gente trouxe alguns números aqui.